Olá, pessoal! Bom dia! Vocês estão me ouvindo direitinho? Bom, bora começar a nossa live sobre autocontrole. Tava super ansiosa para falar sobre esse assunto com vocês, porque eu venho falando sobre passeio, sobre medo, sobre vários outros problemas de comportamento, e uma das bases do treinamento é desenvolver o autocontrole nos cães. Eu vou explicar por quê e como que a gente faz isso, né? Bom, para quem não me conhece ainda muito bem, me segue há pouco tempo. Aliás, deixa eu perguntar, tem alguém aqui que é aluno de algum dos meus cursos? Alguém aqui já teve aula comigo? Aula oficial, não aula gratuita. Aula gratuita não vale. Aula oficial com slide, com vídeos, esquemas e várias coisas para facilitar o entendimento de vocês. Quem aí já é meu aluno? Para quem não me conhece, gente, direito, então Cida, que é novata, lá no Instagram, eu tenho Instagram, tenho YouTube, mas lá no Instagram é a minha rede social que eu mais estou presente, né? E nos stories tem sempre aula, nos stories tem sempre conteúdo extra. Eu sei que as pessoas normalmente costumam ficar mais nos reels, né? Nos videozinhos rápidos, mas no story tem muita coisa legal. E, inclusive, é legal que vocês peguem o hábito de verificar, marca lá como favorito. Se vocês não sabem, vocês vão lá no celular depois de vocês e marquem favoritos. Lá onde vocês estão me seguindo, clica ali e aí tem marcar como favorito. Tem lá nos três pontinhos, vocês abram o Instagram, vão lá nos três pontinhos lá em cima. É três pontinhos? Deixa eu até ver, gente. Não é nos três pontinhos, é no sininho do lado dos três pontinhos. Vocês vão lá e marquem publicações. Vou mostrar para vocês como é que aparece assim, ó. Vocês marquem todos esses negocinhos aqui, ó. Que aí eu apareço para vocês. Se não, o Instagram só entrega aquilo que vocês têm mais o hábito de consumir, que vocês ficam mais tempo vendo, né, visualizando, que normalmente é um monte de besteira, né, que é isso que a gente faz. Então, para vocês aprenderem, vocês têm que mexer no algoritmo lá da plataforma para ela mandar para vocês meus conteúdos. Bom, recados antes da gente começar, tá? Essa live não vai ficar salva. Ela depois vai fazer parte da minha estratégia de venda dos meus cursos. Então, talvez ela, inclusive, vire um conteúdo pago. Então, se vocês têm a intenção de aproveitar bastante esse conteúdo, eu sugiro que vocês peguem um caderninho, peguem caneta e anotem, porque depois vocês não vão conseguir acessar. Depois eu vou liberar para vocês. Vocês vão ter que fazer um trabalho, uma tarefa aí, vão ter que concluir uma tarefa para ganhar. Mas eu pretendo liberar para quem concluir essa tarefa um resumo da nossa aula, com todos os tópicos que a gente abordou aqui e tal, e explicações. Mas no final da aula eu vou explicar como é que vocês fazem para ganhar esse resumo, tá? Mas essa aula não vai ficar salva, então já aproveitem, copiem aí esse link e mandem para os amigos de vocês, para os familiares de vocês, para todo mundo que tem cachorro aí, que vocês acham que ia se beneficiar. Não existe quem não se beneficie com um cachorro que desenvolva melhor o autocontrole. Então, para quem quiser ajudar os amigos aí que têm cachorros, mandem o link. E bom, deixa eu me apresentar então, né? Meu nome é Alec, eu sou adestradora já tem quase 10 anos. Trabalhei por muito tempo com adestramento exclusivamente presencial e tem alguns anos, uns 2 aninhos aí, que eu tô trabalhando no digital também. Então, já tem alguns anos que tem cursos meus disponíveis aí para vocês fazerem. Tem curso completo, dois deles, um é para filhote e outro é para cães de qualquer idade. O curso de filhote, obviamente, é um curso mais intensivo, porque a gente sabe que quando a gente tem filhote, não dá tempo de fazer tudo que a gente gostaria de fazer, todos os treinamentos, então ele é adaptado para pensando naquele momento ali que a gente tem de muita loucura de filhote, então ele tem um monte de exercícios, os principais, treinamento bem prático. A jornada da obediência básica, que é um curso já mais amplo, para cães de qualquer idade, ele vai a fundo em todos os comportamentos e treinamentos para educação e reabilitação de qualquer cão, de qualquer raça, de qualquer porte, de qualquer idade, com qualquer problema comportamental. Aí, quando vocês fazem a jornada da obediência básica, vocês saem sabendo
praticamente tudo que eu sei, porque tudo que eu sei, toda a minha metodologia, eu ensino na jornada da obediência básica. Eu ensino vocês a identificarem qual é o problema, qual é a causa do problema do cachorro de vocês, determinarem qual a melhor abordagem, qual o melhor treinamento, como começar, onde começar, por qual treinamento começar. Então, o lance é, na jornada vocês entendem os porquês e ganham autonomia para treinar o cachorro de vocês, educar o cachorro de vocês e reabilitar de qualquer questão, né? Para quem não sabe, os cães podem e vão, tá? Todos os cães podem e vão ter alteração no comportamento ao longo da vida deles. Seja porque aconteceu alguma mudança na vida deles, e aí isso impacta em mudança de comportamento, seja porque aconteceu alguma mudança na saúde física ou mental deles, e isso impacta no comportamento, ou seja, porque eles simplesmente passaram ali por uma etapa, concluíram uma etapa da vida e iniciaram outra etapa da vida. Então, por exemplo, tem a fase de filhote, tem a primeira infância, tem a fase de filhote, tem a fase da adolescência, tem a fase adulta e tem a fase depois de velhinhos, né? Então, a cada fase dessas tem mudança de comportamento, porque tem alteração na fisiologia do cachorro. Tem alteração nos comportamentos, tem alteração nos hábitos, assim como a gente, né? Olha, uma coisa muito simples, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a precisar dormir menos. Quando a gente era adolescente, a gente dormia 12 horas, aí era moleza, né? Principalmente depois de chegar da noitada, a gente dormia 12 horas lá, mole. Quando se a gente for olhar os nossos avós lá, eles dormem 5, 6 horinhas e já estão levantando, madrugando. Por quê? Porque a necessidade de sono é diferente. Na adolescência, ali na infância, principalmente quando a gente é bebê, né? A gente dorme muito porque a gente precisa do sono para criar. Isso, inclusive, é conteúdo lá do curso de filhotes, né? Eu explico todas essas questões. Mas quando a gente é bebê, a gente é criança, a gente é adolescente, a gente precisa do sono para desenvolver todas as estruturas do corpo, né? Ossos, músculos, questões neurais. Então, o nosso corpo precisa desse momento para criar as estruturas da nossa fisiologia. Depois, quando a gente já está mais velhinho, a gente já criou tudo, já está tudo consolidado ali, então a gente não precisa tanto de sono. Olha só que interessante a gente saber, né? E é interessante vocês saberem isso porque o sono também impacta. Vocês vão ver que o sono impacta no autocontrole dos cães. O sono é uma das coisas mais importantes e pouca gente dá atenção ao sono dos cães. Mas hoje aqui vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Também. Vão aprender muita coisa sobre muita coisa. Bom, vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Vamos falar sobre situações em que em que o autocontrole facilita a nossa vida, situações em que o autocontrole deixa o manejo mais fácil, em que o autocontrole facilita o nosso dia a dia, a nossa rotina, acelera alguns procedimentos, alguns processos que a gente tem que passar ali com os nossos cães. Também vão aprender sobre os fatores dos quais depende o autocontrole. Então, o que os cachorros. Qual tem que ser o background? Qual tem que ser a situação ideal em que os cachorros precisam se encontrar? Os cachorros e nós e o ambiente, enfim, precisam se encontrar para que seja possível a gente conseguir melhorar, treinar, exercitar o autocontrole. Também vamos falar sobre o que dificulta o autocontrole, né? Quais são os fatores que impactam nesse autocontrole aí. Vamos também falar um pouquinho sobre o que fazer para melhorar o autocontrole dos nossos cães, que esse que é realmente a questão, né? Quais são os melhores exercícios, as melhores atividades para a gente exercitar, melhorar, intensificar esse autocontrole, para que a gente consiga treinar outras coisas com os nossos cães. Eu tenho certeza que tem gente aí que não consegue fazer o cachorro ficar no comando fica. Isso é uma falta de autocontrole. Porque o comando fica, normalmente os cães têm, e principalmente para cães agitados, né? Os cães têm uma pequena dificuldade, às vezes é grande dificuldade, de permanecer na mesma posição por um pouco mais de alguns segundos, né? Então, se o cachorro tem dificuldade, é porque ele não consegue controlar o corpo dele. Isso é autocontrole. O autocontrole é basicamente o cachorro não conseguir controlar os próprios impulsos. Então, ele fica com vontade de sair, porque o cérebro dele não está confortável ficando no mesmo lugar.
ele fica com vontade de sair e ele não consegue controlar os impulsos até que a recompensa chegue, até que a gente consiga dizer, ok, muito bem, isso aí, e aí ele possa sair do comando. Então, ele acaba saindo antes e aí ele não ganha a recompensa. E às vezes ele vai e vem, e vai e vem, e vai e vem, e tenta ficar no comando, fica, mas não consegue. Isso é bem comum de cachorros que são muito agitados, de cachorros que têm baixo autocontrole. Bom, quero que vocês pensem aí e deem uma nota para a qualidade do autocontrole dos cachorros de vocês, de 0 a 10. De 0 a 10, que nota vocês dão para a qualidade do autocontrole? Se o cachorro de vocês tem um autocontrole perfeito, maravilhoso, que vocês sabem que qualquer coisa que vocês peçam para ele, qualquer coisa que ele precise se controlar, ele vai se controlar, vocês botam 10. Se vocês acham que ele tem um autocontrole muito ruim, que vocês não conseguem fazer ele se controlar em nenhuma questão na vida dele, é 0. E aí, de 0 a 10, vocês vão vendo aí qual é a qualidade do autocontrole dos cachorros de vocês. É importante vocês darem essa nota, pensarem essa nota aí, gravarem, porque no final das contas, vocês vão ter que lembrar dessa nota aí, porque a gente vai trabalhar essa nota, tá? Vamos lá, vamos falar sobre situações em que o autocontrole melhora a nossa vida, facilita a nossa vida, né? E uma das coisas são, eu anotei aqui 11, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mais algumas, eu vou lembrar de mais algumas aqui enquanto eu falo, e com certeza a gente vai sair daqui, a gente vai começar a lidar com os nossos cachorros, e a gente vai lembrar de mais ainda. Ao longo da vida a gente vai lembrando, como seria bom se tivesse autocontrole nesse momento aqui agora. Mas um dos, para mim, e eu tenho certeza que para vocês também pega nesse quesito, né? Mas para mim é um dos mais importantes, é na hora da escovação, na hora do banho, né? Na hora desse manejo aí. Por quê? Na escovação, né, gente, principalmente cães de pelagem longa, tem sempre aquele nozinho que fica. Mesmo a gente escovando todos os dias, mesmo a gente dando uma super manutenção, às vezes a gente passa por um nozinho e não vê, e aquele nozinho no outro dia já tá um nozão, e aí a gente tem que desfazer esse nó. Tem lugares que não dá para simplesmente pegar e cortar o nó. Tem vezes que dá, a gente vai lá e corta o nó e resolveu, né? Mas às vezes não dá para cortar um nó, até porque às vezes é um nó bem grande. Então a gente tem que desfazer o nó na escovinha. E para isso, para a gente conseguir desfazer o nó na escovinha, a gente precisa que o nosso cachorro fique quietinho. O nosso cachorro se controle, consiga ficar deitadinho, ou em pé, ou seja lá, ou sentadinho, seja lá como for, por alguns minutos até a gente conseguir desfazer o nó. É ou não é verdade? Então, quando o cachorro não tem autocontrole, esse trabalho fica bem complexo. A gente vai e vem nesse negócio de chama cachorro, vem para cá fulano e deita aqui, e aí a gente tenta imobilizar o cachorro, e aí a nossa vida fica um caos. Seria muito legal se a gente conseguisse fazer, que nem eu tenho aqui em casa, tenho 7 cães, né? Então, 6 deles que eu já testei, que eu já precisei fazer isso, né? Ao longo da vida. Eu chamo, eles deitam e eu faço a escovação que eu preciso fazer. Depois eu levanto, libero e pronto, acabou. Então, gente, imagina quanto tempo eu economizo só de não precisar ficar chamando o cachorro. Ou tem gente que nem consegue chamar, né? Tem que ir lá buscar o cachorro, achar o cachorro dentro de casa, porque o cachorro some quando vê a escova na mão, se entoca embaixo da cama, se entoca embaixo do sofá e a gente tem que ir lá tirar. Às vezes o cachorro é até reativo, até tenta morder quando a gente tenta tirar o cachorro de lá para escovar. Então, assim, é bem complicado quando a gente não tem autocontrole nessa situação. Demora muito mais para a gente conseguir fazer a manutenção da pelagem desses cães. Quando a gente tem um cachorro com autocontrole, isso aí vai que vai, rapidinho a gente resolve. A outra questão é a tosa, né? Assim como banho, tratamentos de pelagem. Então, assim, ó, só para vocês terem a noção. Quando a gente vai dar banho no cachorro lá na pet shop, tem várias etapas. Então, primeiro molha, aí depois passa o shampoo, esfrega, tira o shampoo, aí passa outra camada de shampoo, outra etapa de shampoo. Esfrega de novo, enxágua de novo, depois vem tratamentos. Tratamentos de pelagem, nutrição, hidratação e blá blá blá. E aí, depois disso, vem enxágue de novo e a secagem. E a secagem é ainda mais complexa.
Então, assim, ó, tem uma duração aí de algumas horas, a depender do porte e do tipo de pelagem do cachorro, né? Se vocês pegarem um husky, por exemplo, um chow chow, um samoyeda, que é aquele branquinho grandão, bem peludão, enfim, a gente acha que os piores são os shih tzus, né? Mas quando a gente pega um cachorro grande desse, que é muito pelo, é muita extensão de pele pra gente ficar escovando. Esses cães grandes, gente, por mais que o pelo seja curtinho, eles vão ficar ali por horas, especialmente por causa da secagem. Porque o secador, o soprador lá que as pet shops usam, ou mesmo o nosso secador, né? Precisa fazer uma área primeiro, depois outra área, ou fazer tudo várias vezes. E aquilo ali demora. Eu aqui, para vocês terem ideia, eu demoro 2 horas para secar o meu cachorro mais peludo. E o banho demora 1 hora. 1 hora e pouco, às vezes até 2 horas, dependendo do que a gente vai fazer no banho, né? Dos tratamentos, etc. Então, gente, o cachorro tem que esperar 4 horas. Ele tem que ter um autocontrole para conseguir não encher o saco daquilo por 4 horas. É muito autocontrole. Não sei nem se eu conseguiria, né? Por isso que a gente treina bastante, porque realmente é preciso que os cachorros tenham autocontrole. E na hora da tosa também. Eu aqui faço uma tosinha lá quando eles vão para a exposição e tal, né? Ah, para quem não sabe, gente, eu tenho canil de Border Collie, né? Então eu levo os meus cães na exposição. Aí por isso que eu sei bastante de banho, que a gente tem que preparar a pelagem. Ali atrás são os prêmios que a gente tem. Tem mais uns outros guardados, né? Que não dá para expor todos, já estão todos amontoados ali. Mas eu levo para a exposição e tal. Então, lá na exposição, inclusive, eles ficam em cima de uma mesa com a coleirinha lá, só para eles não se mexerem muito, não caírem da mesa, né? Eles ficam presos numa coleirinha em cima da mesa enquanto a gente fica trabalhando o pelinho deles, que nem na pet shop, igualzinho na pet shop. E eles ficam lá, tranquilos, no meio de um monte de cachorro que tá fazendo a mesma coisa, assim, separados por 1 metro, 2 metros. Então, vocês imaginam a quantidade de cachorro latindo, a quantidade de cachorro uivando, a quantidade de cachorro pulando, tentando fugir, escapar de cercado, que ficam os cachorrinhos lá no cercado. E o cachorro precisa ter autocontrole para simplesmente não reagir a esses cachorros e não tentar sair da mesa, né? Então, assim, ó, se vocês forem colocar os cachorros de vocês para tomarem banho e etc., numa pet shop, esse cachorro vai ficar mais ou menos nas mesmas condições. Vai ter um monte de cachorro lá, uivando, vai ter um monte de cachorro lá latindo, rosnando, tentando atacar os tosadores, né? Porque às vezes tem isso. E aí fica aquele monte de cheiro de feromônios, etc., que ficam lá de cortisol e outros neurotransmissores relacionados ao estresse. Então ficam esses cheiros todos no ar e o nosso cachorro fica capturando todos aqueles cheiros, processando todos aqueles cheiros e pensando, meu Deus, esse ambiente aqui é uma ameaça. Tá todo mundo estressado, daqui a pouco eu vou entrar na porrada que alguém vai me atacar. Então ele tá lá percebendo aquela tensão no ambiente e ele precisa se controlar para não ficar nervoso, para não querer fugir, para não ficar com medo e não querer atacar os outros, o tosador dele, o banhista dele, enfim. Então, a gente pensa que assim, é um banho relaxante, tranquilo, mas para os cães são tantos estímulos sonoros, estímulos táteis, né? Porque imagina, a gente toma banho todos os dias, né? A gente aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, algumas vezes por semana, mas a gente está muito mais habituado ao banho do que os nossos cães, que em tese, né, sim, na melhor das hipóteses, deveria tomar um banho no máximo a cada 1 mês, né? Então, assim, ó, o intervalo mínimo entre banhos tem que ser de 1 mês. Então, quem tá dando aí banho, inclusive, a cada semana, por exemplo, a cada 15 dias, gente, tá tudo errado, tá? Se o cachorro de vocês não tá em tratamento, ele tem que ter um intervalo entre banhos de 1 mês. Eu explico isso, inclusive, no meu curso específico de banho, que é sem banho cheiroso. Depois eu vou falar desses meus treinamentos, tá? Mas eu explico isso, por que que isso é importante, tá? A qualidade da pele, a saúde da pele depende disso. Então, se os cachorros ficam 1 mês sem sentir água na pele, sem sentir cheiro de shampoo, sem sentir a pressão do ar, a temperatura do ar e da água também, né, na pele, eles perdem o costume. Eles não estão mais acostumados àquele estímulo. Então, para eles pode ser desconfortável, pode assustar.
é uma coisa que eles não estão habituados. Então, eles não vão se sentir, vão ficar tensos. E aí, com essa tensão, eles acabam perdendo o autocontrole. Por quê? Eu vou falar depois para vocês, vou explicar algumas coisas, mas uma das questões que dificulta o autocontrole é o estado mental dos cães. Então, se os cães estão com medo, por exemplo, eles ativam o sistema de luta ou fuga deles. É como se fosse um alerta e o cérebro deles começa a lutar pela vida. O cérebro dele entra em modo de alerta e acha que se ele não tomar muito cuidado, ele pode morrer. Porque tem uma ameaça à vida dele ali, então ele precisa se salvar de alguma forma. E a gente tem, todos os animais têm, né? Todos os mamíferos, pelo menos, têm esse sistema de luta ou fuga. E aí o cérebro funciona de uma forma diferente quando esse sistema de luta ou fuga tá ligado, acionado. Uma das coisas que cai é o autocontrole. Por quê? Porque quando o cachorro, e nós também, sentimos que a nossa vida está ameaçada, a parte do nosso cérebro que começa a funcionar é o tal do cérebro reptiliano nos seres humanos, é a parte mais primitiva do cérebro. É uma parte instintiva. Então, o cachorro vai fazer aquilo que ele precisa fazer para sobreviver. Ele não vai mandar informações para o corpo de supressão de instintos. É o contrário. Ele vai mandar, segue o instinto, vamos lá, segue o instinto. E autocontrole é basicamente suprimir os instintos. A gente tem a vontade de fazer uma coisa, a gente se controla e não faz. A gente sente que precisa fazer um negócio, mas se controla e não faz. Isso é supressão de instintos, supressão de vontades, né? Autocontrole é isso. Quando esse sistema de luta ou fuga está acionado, o cachorro não é capaz de suprimir os instintos. Então, ele basicamente vai zerar o autocontrole dele. Esse que é o grande problema, né? Quando a gente tenta treinar o autocontrole. Se a gente não está ligado no estado mental que os nossos cães estão no momento do treinamento, a gente acaba fracassando no treinamento. E aí eu sei que tem muita gente, por exemplo, que tem um cachorro que reage a outros cães na rua e quer que o cachorro tenha autocontrole naquele momento, sendo que naquele momento que o cachorro reagiu, o cérebro dele, o sistema de luta ou fuga dele está acionadíssimo. Não tem como ele se controlar. É zero a possibilidade dele se controlar ali naquele momento. Então, a gente não tem como a gente treinar um cachorro que reagiu a um outro cachorro, por exemplo. Ou a um outro ser humano, se ele é agressivo, reativo a ser humanos, por exemplo, né? Já passamos por escovação, tosa, banho, tratamento de pelagem, enfim, né? Secagem, corte de unhas, também, ó, no ouvido, limpeza de ouvidos, também é bem complexo. E por que a limpeza de ouvido e o corte de unhas são ainda mais complexos? Tem coisas mais complexas ainda, né? Mas por que eles são bem complexos? Porque se a gente errar, a gente pode machucar feio o nosso cachorro. E aí a gente piora a situação, porque aí o cachorro percebe que ele foi machucado naquele momento, o cérebro dele guarda essa informação, e no momento que a gente coloca ele na mesma posição, que a gente pega aquele instrumento de corte, ou o cotonete, seja lá o que for, que tem o cheiro, que tem o barulho, que tem a forma, a cor específica, o cérebro dele manda a informação. Estamos em perigo, vamos sentir dor, corre daqui. E aí, novamente, sistema de luta ou fuga ativado e ele não consegue se controlar. Então, gente, na verdade, assim, ó, tem treinamento para isso, tá? Em cada curso meu, tem treinamento específico para as habilidades que os cachorros de vocês precisam desenvolver para conseguir treinar o que vocês precisam treinar. Por exemplo, no treinamento Passeio Perfeito, tem exercícios específicos para o cachorro conseguir não puxar, porque quando ele puxa, ele precisa se controlar para não puxar. Então, precisamos treinar esse tipo de autocontrole. No treinamento de medo, é um autocontrole diferente, específico para medo. Cada comportamento que a gente queira mudar no nosso cachorro, que a gente queira condicionar o nosso cachorro a ter ou a não ter mais, a gente precisa de um treinamento específico para esses estímulos todos que a gente está colocando na situação ali onde o nosso cachorro vai precisar lidar. Então, por exemplo, corte de unha, limpeza de ouvido, são estímulos específicos, a gente tem que treinar esses estímulos específicos. Outra coisa, tratamento de ferimentos. Então, quando a gente vai fazer curativos, por exemplo, suturas, eu vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que a Tequila,
Eu não lembro se era a tequila ou a whisky. Uma delas estava no cio. E aí, gente, quando tem cio, e vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Quando tem cio, as cadelas ficam super reativas. E aí era um dos primeiros cios, eu acho que era da tequila, era um dos primeiros cios. E aí saiu um estresse aqui e uma briga e cortou a orelha da tequila. Aí a gente foi no veterinário para suturar a orelhinha dela, né? Não deu nada demais, tá? Só foi um estresse ali, aí deu o dente na orelha, pegou a orelha e rasgou. E aí a gente teve que ir no veterinário para suturar, para não ficar com uma orelha repartida, né, na pontinha. Então a gente foi lá, grudou a pelinha e fez uns pontinhos. A gente fez com anestesia local, a gente não precisou sedar. Ela ficou quietinha, ela estava lá entregue, chegava a fechar o olhinho assim, dormindo relaxada. Por quê? Autocontrole. Ela estava num lugar que ela não conhecia, estavam mexendo num lugar ali que estava dolorido na hora de dar anestesia, ela ficou numa boa, e ela aguentou até o final, deitadinha, quietinha, de um jeito delicado, fazendo uma sutura, sem contenção, tá? A única coisa que a gente conteve ela foi na hora da anestesia, porque a gente precisava acertar os pontinhos ali, né, da anestesia. E aí, com uma agulha, né, gente? Se ela vira, pode bater no olho. Então, a gente precisou conter ela só para a agulhinha ir no lugar certo, não machucar ela. E ela ficou lá contida. A contenção era basicamente segurar no lugar onde ela precisava estar, né? Porque força mesmo a gente não precisava fazer. Então, assim, ó, se vocês têm um cachorro que consegue ter esse autocontrole, primeiro, ele não leva anestesia geral, que é perigoso, né? Assim como é para seres humanos, é perigoso para o cachorro, né? Se é uma emergência, assim como foi a da tequila, que tem que costurar ali na hora, se é uma emergência, a gente não fez exames prévios para saber se o cachorro pode tomar anestesia geral, se precisar ser sedado, né? A gente não fez exames prévios, então é perigoso. A gente gasta mais quando a gente faz anestesia, quando a gente seda o cachorro. A recuperação da anestesia é horrível, e da sedação é horrível. O cachorro volta, fica sonolento, e a gente tem que ficar um dia inteiro ali com aquele cachorro voltando da anestesia, porque é perigoso ele se engasgar, porque é perigoso ele ter uma reação. Então, se é com anestesia local, que nem foi da tequila, rapidinho, foi cerca de 20 minutinhos, a gente resolveu, veio para casa e pronto. E ela tava vida normal. Pomadinha, pronto, resolvido. E aí, quando a gente tem que fazer curativos, por exemplo, nesse caso da tequila, a gente tinha que fazer alguns curativos. A gente já teve outros cachorros aqui que machucaram a patinha e tal, né, que são muito desastrados. Aí eles vão pular, rasga num pedacinho, na parede, no degrau, não sei o que lá, rasga. Aí a gente tem que ir lá e botar um curativo para não infeccionar. Se o cachorro não tem autocontrole, ele vai fazer o quê? Rasgar o curativo, comer o curativo. Então ele precisa conseguir ficar com aquela coisa diferente e sentindo dor, porque às vezes dói, né? O machucadinho deles, vamos supor que eles tenham ferido a pata, dói, e eles têm que ficar com aquela sentindo dor. Claro que a gente vai dar remedinho para eles sentirem menos dor, mas eventualmente vai passar o efeito do remédio e eles vão sentir dor. Então, eles precisam ter autocontrole para não tentar lamber aquilo ali, até porque se eles lambem, o curativo fica úmido, cheio de bactérias, e aí dificulta mais ainda a cicatrização. E aí eles precisam também ter autocontrole para não morder, para não tentar arrancar o curativo dali, porque é uma coisa diferente no corpo deles, assim como o banho que eles vêm no máximo a cada mês, o curativo eles não vêm nunca. Então eles não estão habituados a curativos, né? A gente até pode treinar isso, mas é difícil, né? Tem tanta coisa para treinar, a gente vai treinar curativo, que é uma coisa que quase nunca treina. Então a gente treina autocontrole para que ele consiga, para que a gente ensine, ó, curativo não pode morder. E ele entenda a mensagem, entenda o recado e se controle para não morder. São regras que a gente vai colocar na hora, assim, sem muito treinamento, né? Porque ele tem outras habilidades que a gente desenvolveu previamente. E exames também, né, gente? Porque, por exemplo, raio-x, eu fiz um exame com o Panqueca, que era o eletroecocardiograma. Nossa, é demorado, o cachorro tem que ficar lá quietinho. Ele ficou deitadinho lá, raspou um pedaço da barriguinha, do peito aqui, botou um monte de eletrodo com gelzinho. Ultra também, quando o cachorro precisa fazer ultra, tem que botar aquele gel gelado. Então, são estímulos táteis, né, diferentes. A textura do gel, a temperatura do gel que tem que botar ali, para botar os eletrodos também. E os próprios eletrodos que vão ficar ali grudados, né? O negocinho da ultrassom ali, esqueci o nome do negócio, que tem que ficar
mexendo nele ali e enfiando na barriga e tal. Se o cachorro não tem autocontrole, gente, ele vai querer sair dali. Ele não vai deixar o exame ser feito. E tem muita gente que não consegue fazer exame, que o cachorro ou morde, ataca, fica com medo, se esconde, fica travado, e aí o exame não sai direito. Se a gente vai fazer um raio-x, por exemplo, de coluna, e o cachorro tá com medo, ele vai ficar todo travado, como é que vai sair esse exame de coluna? Vai sair todo alterado. Não tem como fazer um exame de coluna e o cachorro sair com a coluna direitinha lá no exame, um exame bonitão pra gente ver o que tá acontecendo, se o cachorro tá todo travado, com a coluna toda curvada. Porque quando eles ficam com medo, eles curvam toda a coluna, né? Então, dificulta o diagnóstico, dificulta o tratamento. E aí, o que acontece? A gente vai gastando mais dinheiro. O tratamento vai ficando prejudicado. Tratamento que demoraria 2, 3 semanas, demora 2, 3 meses. E aí é mais estresse para nossa vida, mais estresse para a vida do cachorro, que podia ter feito curativo durante uma semana, vai ter que fazer curativo durante um mês. Então, a qualidade de vida de todo mundo diminui, né? O que mais? Além de tratamento, aplicação de medicamentos, né? Mesma coisa que limpeza de ouvidos, corte de unhas, às vezes a gente tem que aplicar medicamento no ouvido, para quem cachorrinho que tem otite, aplicar colírio. Eu, inclusive, tenho uma doencinha aí, uma virosezinha, que os cachorros ficam com uma remela. Vocês já devem ter tido aí na casa de vocês, porque é bem comum. Principalmente para cachorro que vai a parque de cachorro, brinca com outros cachorros, né? Vai a lugares que tem a presença de outros cães. É que nem piolho em criança. Vai pegar. E aí, o tratamento dessa remelinha é um antibiótico e uma pomadinha que a gente coloca assim, ó, nessa parte aqui, na linha não é linha d'água, essa parte aqui de baixo, e aí a pomadinha sai bem uma tripinha, assim, um negocinho fininho. E é meio durinho, e a gente bota aquele negocinho ali embaixo e aí depois espalha. Gente, imagina vocês pegando o olho do cachorro de vocês, botando o bico da pomada encostado aqui, né, pra pomada fazer, e passando o bico da pomada aqui. O gelzinho que a gente passa ali da pomada fica raspando aqui, ó, no olho. Pra gente, isso é complicado. Pra gente que tem autocontrole, que tá sabendo o que tá fazendo, que as pessoas nos explicam e a gente se prepara emocionalmente pro que a gente vai passar. Para os cachorros que não têm a menor noção do que vai acontecer e por que eles estão fazendo aquilo, que eles não conseguem projetar no futuro. Ah, eu vou fazer isso porque lá no futuro eu vou ficar melhor, sem essa remela, sem esse desconforto no olho. Eles não têm essa capacidade. Então, para eles é muito mais difícil. Então, se vocês não conseguem colocar essa pomadinha no olho e o cachorro não consegue ficar paradinho, fica nervoso, tenso e quer sair, o tratamento não é concluído. Porque esse tratamento depende da aplicação bem feita. Então, depende da precisão. Então, depende do cachorro conseguir ficar parado enquanto a gente faz isso nele. A otite é a mesma coisa. Se cair no lugar errado, não serve. Não adianta cair na parte externa da orelha, tem que cair lá dentro. E aí são algumas gotas, normalmente. Quando a gente bota a primeira gota, o cachorro já se desespera, já sai correndo, porque caiu uma gota no lugar onde ele está sentindo dor. Ele sente mais dor, mais desconforto, e ele quer sair dali. Vocês estão conseguindo entender como que o autocontrole é importante? Olha a Cida falando que o banho é a cada 6 meses, e olha lá, que beleza, hein, Cida? Aqui é anual, gente. O banho é anual. Inclusive, já passou de um ano aqui em casa. Já está na hora de dar banho nos cachorros de novo. Eu que tenho 7 cachorros, eu tenho que ter uma folga para poder dar banho em todo mundo, porque cada um é 4 horas, né? Entre banho e secagem. Demora bastante. A gente tem que ter uma folga mesmo. Dependendo do cachorro, só ele. Os meus aqui nem são tão peludos. Pegar um chow-chow, um husky, nossa, complexo. O que mais, gente? Ó, além de aplicação de medicamentos, a gente ainda tem o problema de guia enroscada. Quem tem 2 cachorros passa por isso todos os dias. Todas as vezes que vai passear, tem que desenroscar a guia, né? Agora, quem tem um cachorro só, encontrou com outro cachorro na rua, que aqueles cachorros são amigos e tal, que fazem aquela festinha parará, dizem, às vezes a guia enrosca, que fica assim, os cachorros um colado no outro. E aí, presos um no outro, porque as guias estão bem enroscadas aqui, que eles dão tanta volta, tanta volta, tanta volta, que não dá tempo da gente conseguir desenroscar a guia. E aí, se aquele cachorro fica nervoso porque está preso, porque os cachorros, quando são contidos, quando são limitados, têm seus movimentos limitados,
eles ficam nervosos. Os cachorros não têm esse entendimento, né, essa calma para esperar a coisa ser resolvida, então eles entram em desespero e aí eles querem sair daquela situação. E às vezes nessa situação ainda acontece uma briga, porque nessa tensão aí, os dois cães estão muito coladinhos e aí um acha que o outro é ameaça e aí um reage ao outro. Às vezes pode ser até cachorros que são amigos, mas como eles ficam presos um ao outro, tensos, sai uma briga ali. Então, nosso cachorro também tem que ter autocontrole para conseguir esperar a gente resolver a situação. Se ele percebe que ele está numa situação que ele não consegue resolver, ele tem que recorrer a gente. Ele tem que aprender a recorrer a gente. Aqui em casa, por exemplo, enroscou a guia na rua. Os cachorros ficam lá. Às vezes enrosca uma guia numa pata, por exemplo. Aí os cachorros começam a andar, vê aquela pata que está meio presa ali, não estão conseguindo andar direito. O que a gente faz? A gente chama o nome deles, eles param do jeito que eles estão e eles sabem que a gente vai resolver aquele problema. A gente levanta a pata, desenrosca e eles seguem. Se eles se enroscam num arbusto, que isso acontece direto, eles vão lá, vão entrando nos arbustos, se enroscam todo, daqui a pouco trava. E aí eles tentam sair para um lado, não sai, tentam sair para o outro, não sai, só se enrola cada vez mais. A gente pede para eles pararem, ou sentarem, ou às vezes só parar. A gente vai lá, pega a guia. Às vezes a gente tem que desconectar a guia, desembolar a guia dos arbustos, conectar de novo e o cachorrinho tá lá esperando. Sem desespero, sem se machucar, sem se embrenhar no mato, sem se arranhar. Então é segurança para eles também. Outra coisa, e essa aqui, ó, para Border Collie, não sei se tem alguém aí que tem Border Collie, ou cachorros de trabalho em geral, que são muito agitados, se colocar em situação de perigo. É muito importante que o cachorro tenha autocontrole para que a gente consiga evitar e tirar os nossos cães dessas situações de perigo. Que situações são essas? Por exemplo, afogamentos. Sabe aquele cachorro que cai na piscina? Ou aquele cachorro que, sei lá, eu, por exemplo, vou remar com os meus cachorros na prancha de stand-up. Aí, às vezes, eles querem nadar. Aí eu libero, eles vão, dão uma nadadinha e na hora de voltar, eles têm que subir na prancha. Eles não conseguem subir na prancha de primeiro, eu tenho que ajudar. Então, se os meus cachorros não tivessem autocontrole e eles percebessem que eles não iam conseguir subir na primeira vez, que eles iam precisar da minha ajuda, né? Só que não sabendo que eu poderia ajudar, eles iam entrar em desespero. Eles iam cair na água de novo, iam me derrubar, ia ser mais difícil para a gente voltar para a prancha, enfim. Ia ser uma questão muito mais complexa para a gente resolver. Mas uma simples piscina, o cachorro cai na piscina e aí a gente tenta pegar o cachorro e trazer para fora da piscina, aquele cachorro fica escalando, arranhando a gente todinho, porque ele não sabe que a gente está ali para ajudar, ele não sabe que a gente pode ser esse suporte, que a gente pode resolver a situação. E aí ele entra em desespero. Ele não sabe recorrer a gente como aos seres humanos, aos tutores, né, como auxílio. Isso por quê? Porque não tem autocontrole. Ele não foi ensinado. Lugares altos também, Border Collie, gente, adora, assim, subir em uns lugares e aí depois para descer, sei lá, sobe em muro, e aí na hora de descer, se desce de mau jeito, né? Tem torção, luxação, às vezes até quebra patinhas e tal, cai de mau jeito, se machuca. Então, para a gente conseguir direcionar aquele cachorro para descer do lugar certo, ele precisa ter autocontrole. Ele não pode a gente chegar perto dele e ele sair desesperado e pular no primeiro lugar que ele viu, porque a gente chegou perto e ele tá com medo. Ele tá num lugar que ele tá com medo. Ele não sabe como sair dali, ele não sabe como resolver. O cérebro dele tá dizendo: qualquer coisa que chegar perto vai te derrubar. Então, dá um jeito aí de se salvar. Sai sozinho, senão vai dar problema. E aí a gente chega perto para tentar resolver e ele se machuca. Pula e se machuca. Quando ele tá preso também, por exemplo, ele se prendeu a patinha num portão, prendeu a patinha em algum lugar, num buraco, sei lá, ele prendeu a pata, prendeu a cauda, prendeu a cabeça. Tem cachorro que prende a cabeça. Eles entram em desespero. E aí, se esse cachorro não tem autocontrole, a gente não consegue manusear a pata para tirar, ele fica puxando, 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 desesperadamente, e se machuca mais. Quebra a pata. Tem um monte de problema no pescoço quando tá com a cabeça presa lá. E às vezes a gente não consegue tirar. Às vezes a gente tem que pedir para os bombeiros irem lá tirar, porque o cachorro tá tão desesperado que só arrebentando o portão para ele conseguir sair.
Vou contar, inclusive, uma história para vocês. Teve uma vez que eu estava no parque de cachorros. E aí, a Whisky, que é uma cachorra minha, é super sociável, adora brincar. Então, os cachorros chegam perto dela, ela vai, brinca e tal. E aí, ela deu um grito. Aí eu, ué, que grito foi esse? Deu um chorinho assim, né? Ué, que grito foi esse? Olhei pata, olhei tudo, olhei barriga, não tinha nada que ela pudesse estar machucada. Deixei e fiquei observando. Chegou um cachorrinho perto dela e ela rosnou, mostrou o dente, nem chegou a rosnar, mostrou o dente, assim, tipo, se afasta. Aí eu, o Whisky mostrando o dente, querendo que o cachorro se afastasse, esse cachorro tava brincando com ela logo antes. Eu achei estranho. Aí o cachorrinho veio de novo e ela mostrou o dente de novo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Fui lá, fucei. Gente, tinha uma abelha grudada na almofadinha dela. Aquela abelha tava ali, grudada com a bunda ainda, com o ferrão ainda na patinha dela. Fui lá, tirei a abelha, tirei o ferrão, e aí, obviamente, a gente saiu dali, né? Mas olha só a importância do autocontrole. Se ela tivesse se desesperado dentro de um parque de cães e gritado e saído correndo, pode ser que outros cachorros tivessem atacado ela dentro do parque de cachorros. Porque vem aquela confusão ali, o cachorro chorando, e os cachorros automaticamente vêm e atacam aquele cachorro que tá chorando, porque aquele cachorro tá saindo da curva, né? Todos os cachorros estão equilibrados, aquele cachorro que começa a ficar muito louco, eles vão lá e abafam para não causar problema, maiores problemas. É assim que funciona no universo canino. Não podemos reclamar, só podemos lidar com isso. Então, quando a gente dá autocontrole pro nosso cachorro, por exemplo, para a Whisky, ela conseguiu superar a dor, não entrar em desespero e esperar eu resolver. Ela só estava esperando. Ela foi, sentou do meu lado e ficou esperando. Aí eu vi, tirei a abelha. E imagina, gente, um cachorro que está com dor na pata, com uma abelha, com ferrão, para eu pegar a pata, olhar, abrir a almofadinha por almofadinha e tirar a abelha, o cachorro tem que ter autocontrole, porque um cachorro que não tem autocontrole, quando eu vou tocar na pata dele, ele tira e sai correndo. Ele não deixa a gente pegar a pata, porque é ali que está a dor. Então ele não quer que ninguém toque ali. E é por isso que acontece várias vezes cachorros que nunca atacaram, mas que do nada atacaram. Porque o cachorro estava com dor, a gente tocou numa parte do corpo dele que estava com dor, ele não consegue se controlar, o que é do instinto dele é morder e tirar a ameaça dali, tirar o desconforto dali. Se a gente vai causar mais desconforto, ele não sabe que a gente vai melhorar depois que a gente tira. Depois que eu tirar a abelha, o uísque, tu vai melhorar, tu não vai sentir tanto desconforto. Ela não sabe disso. Ela só está condicionada a esperar para eu resolver. Ela está condicionada a confiar em mim para resolver. Então, aí eu fui lá, tirei, aí, obviamente, depois a gente saiu do parque para ela se recuperar em casa, né, tadinho. O que mais que tem aqui? Chegada em casa, alguém falou aí, né? Tem cachorros que vão, ou porque são agressivos, né? Ou porque são muito felizes, vão para cima das pessoas, pulam nas pessoas, arranham as pessoas, às vezes mordem queixo, nariz, orelha, braço. Eu tive um aluno, um pitbull, que ele era desesperado. A gente chegava e ele ia direto na blusa, na roupa da gente, nos braços da gente. O dono dele tinha o braço todo roxo, de tanto que ele mordia, assim, ó, pra chamar pra brincar, né? Só que era um pitbull. Então, cada mordidinha dele pra brincar, no ar, o chão que ficava. Então, por mais que ele não tivesse a intenção de machucar, sem autocontrole, ele acabava machucando. E ele tinha filhas, uma filha pequena, uma filha adolescente, e elas não conseguiam interagir com o cachorro, porque o cachorro era muito descontrolado. Então, o que que eu fui lá fazer? Fui lá ensinar autocontrole para o Pitbull, para ele receber as pessoas e brincar de uma outra maneira. Por mais que a vontade dele, o instinto dele fosse pular e morder, que é assim que os cachorros brincam, é pulando e mordendo, né? Alguns, outros gostam de correr, por exemplo, né? São várias brincadeiras que eles têm, mas a maioria gosta de pular e morder, dar mordiscada. Ele tinha que se controlar, ele tinha que ter autocontrole para não fazer aquilo que o instinto dele mandava. Então temos que resolver. Pular também, né? Apoiar as patinhas nas pessoas. Tem cachorro que é de porte grande, que, gente, se apoia, se vem um cane corso, por exemplo, e apoia as patas, um Rottweiler, dependendo do peso do Rottweiler, apoia as patas, às vezes até um cachorro pequeno, até sei lá, um Border Collie, por exemplo, que é um cachorro levinho, que tem menos de 20 quilos,
mas ele vai lá e apoia a patinha numa criança, a criança cai, aí cai de cabeça e machuca. Então, os cães têm que aprender a controlar esse instinto, essa vontade de pular também. O que mais? Ah, e a outra questão é ataques de cachorro na rua. Cachorros que são atacados, e aí tem, por exemplo, cães de rua em alguns lugares, né, que vêm atacar os nossos cachorros, às vezes nem chega a morder, mas vem latir, vem correndo. Se o nosso cachorro não tem autocontrole, pode estancar a briga. Porque quando tem um reagindo, o nível de excitação é um. Quando tem dois latindo, dois reagindo, o nível de excitação já é outro, bem maior. Então, se o nosso cachorro consegue não reagir a esse cachorro que está latindo para ele, a briga é muito mais facilmente evitada. Acidentes são muito mais facilmente evitados. Então, se vocês moram num lugar que, por exemplo, tem alguns cães soltos na rua, ou tem aquele vizinho que dá uma soltadinha para ele dar aquele passeinho, aquela saidinha, aquela caminhadinha sozinho, solto, sem coleira, sem guia, sem a presença do tutor, vocês já sabem, se o cachorro de vocês conseguir se controlar e não reagir ao ataque do outro cachorro, é muito mais fácil de separar. Muito mais fácil, tem muito menos problema. Já foi atacada na rua por 3. Aí, como ela era reativa, tentou revidar e a briga foi muito feia. Quanto mais cachorro na briga, mais difícil é. Yasmin falou que tem muitos cachorros de rua onde ela mora e é difícil sair com ela, mas graças a Deus nunca teve briga. Pois é, vocês vão ver aqui que, dependendo dos fatores, pode ter briga, sim, tá? Não é porque nunca teve que nunca vai ter. Então, não tô querendo ser pessimista, mas alertar vocês para vocês ficarem atentos. Porque a gente se acomoda, né? E aí a gente vai perdendo um pouco esse alerta. Ah! A Yasmin falando que ela não briga porque é medrosa, porque já tentaram atacar e ela pula no colo. Bom que ela já aprendeu onde é que ela tá segura, né? Agora tem que tomar cuidado, porque dependendo do cachorro, do porte do cachorro, né? O cachorro pula na gente pra pegar o cachorrinho que tá no nosso colo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? A minha, por ser muito medrosa, não se sente tranquila em encontrar outros cachorros. A reação é apenas com cachorros. Vocês estão precisando do meu treinamento de socialização. Eu ensino exatamente isso. Como ensinar um cachorro a não ter medo de outros cachorros, a não reagir a outros cachorros, a ter uma boa sociabilidade, ou seja, ter habilidades sociais para lidar com essas situações. Lidar com cachorros que vêm abordar, lidar com cachorros que estão presentes no espaço dela, sem brigar, sem ter uma reação violenta. Agora vamos lá, gente. Do que depende o autocontrole, né? Falamos de as formas como o autocontrole pode nos ajudar, mas do que depende o autocontrole? Quais são os fatores que influenciam se o nosso cachorro vai ter um bom autocontrole ou não vai ter nenhum autocontrole? Primeira coisa é bem-estar, saúde mental. Falei um pouquinho já sobre isso, né? Mas quando os cães não têm saúde mental, o cérebro deles não funciona do jeito que deveria. Pensa na gente, assim, quando a gente tá em burnout, por exemplo, né? Que a gente tá super estressado, tem muita coisa acontecendo, tem muito trabalho para entregar, muito estresse no trabalho, nossa memória fica ruim. Então, assim, a gente tem um acúmulo de cortisol, de hormônio do estresse, no cérebro, e isso prejudica a memória. Então, a gente tem um neurotransmissor que está em excesso e uma habilidade que se perde. Com os cachorros é exatamente a mesma coisa. Se eles têm hormônios do estresse, o que não vai funcionar? Autocontrole. A memória também fica prejudicada, tá? Mas, assim, o que a gente está falando aqui é sobre autocontrole. O autocontrole é prejudicado quando tem muito hormônio do estresse circulando na corrente sanguínea dos cães. Muito hormônio do estresse ali nos circuitos cerebrais. Então, a gente precisa promover saúde mental, saúde física também, né? E saúde mental para os nossos cães. O que significa promover saúde mental? É deixar os cachorros terem uma vida de cachorro. Suprir as necessidades caninas e não as necessidades humanas. Então a gente tem que entender o que um cachorro precisa para conseguir promover isso na vida dele, na rotina dele, no dia a dia dele, tá? Falei sobre os hormônios, né? Então, esses hormônios, assim como o hormônio do estresse não pode estar muito alto em excesso, vários outros hormônios têm que estar balanceados. A mesma coisa que pra gente.
Se a gente, por exemplo, mulher, entra na menopausa, tem que fazer reposição hormonal. Por quê? Porque se não tem a quantidade mínima de hormônios circulando ali no corpo, a fisiologia do corpo é afetada, e aí várias capacidades que o corpo deveria ter, digestiva, a questão da memória, processamento de várias substâncias ali dentro, toxinas, eliminação de toxinas, por exemplo, são afetadas. Por quê? Porque esses processos todos dependem de alguns neurotransmissores. Alguns neurotransmissores são os responsáveis por dar início ou por conseguir concluir esses processos dentro do organismo, tá? Então, nos cães é a mesma coisa. Se não tem uma quantidade mínima de hormônios e neurotransmissores circulando pelo corpo dos cães, várias capacidades deles ficam prejudicadas. A autocontrole é uma delas. Isso está muito ligado ao hormônio do estresse, porque ele também desregula vários outros hormônios, para vocês entenderem, assim, basicamente. Para a gente criar, para os cachorros criarem hormônios e neurotransmissores, eles precisam de matéria, né, para criar uma moléculazinha de neurotransmissor. Então, como é que ele cria? Ele pega lá uma partezinha de uma proteína, por exemplo, uma partezinha de um carboidrato, uma partezinha de uma vitamina, e aí eles montam aquela molécula de neurotransmissor ou hormônio, aquela partícula de neurotransmissor ou hormônio. Então, se eles estão produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse, eles estão usando aquele suprimento de matéria, de material para criar hormônios e neurotransmissores, e aí não vai sobrar material para fabricar os outros neurotransmissores que também são essenciais. Não é que o cortisol só seja ruim, né? Mas, em excesso, ele prejudica a fabricação, digamos assim, a síntese dos outros neurotransmissores e hormônios. Então, fica desbalanceado e aí prejudica. Prejudica o cérebro, prejudica a saúde física, e aí é um ciclo, né? Prejudicando a saúde física, prejudica o cérebro prejudica a saúde física, e assim vai indo. Um precisa do outro para funcionar direitinho. O que mais? Também depende da neuroplasticidade. O que é isso? Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro dos cães tem, os cérebros dos seres, né? Dos mamíferos, por exemplo, de criar novas conexões, novas associações e desfazer velhas conexões, velhas associações. Vou dar um exemplo que vocês têm aí, que acontece bastante. Se o cachorro de vocês percebe que o barulho X, por exemplo, um barulho de carro ou de chave na porta, significa que a gente vai chegar em casa e que vai ter aquela alegria toda, no momento que a gente vira a chave, que a gente faz o barulhinho da chave, o cachorro já começa a antecipar aquela sensação de felicidade, porque ele associou um som a um evento que vai acontecer depois. Então, para os cachorros desassociarem, para eles não ficarem tão agitados, por exemplo, quando chegam em casa, eles precisam desassociar esse som desse evento. E aí, para isso, precisa ter neuroplasticidade, eles precisam ter a capacidade de fazer essa desassociação. E também de fazer, né, novas associações. Se eles não têm, fica muito mais difícil. O que mais? Saúde física, falei para vocês, né? Então precisa ter um número mínimo, uma quantidade mínima de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. Precisa ter uma microbiota, uma colônia de bactérias, fungos e vírus e etc. Benéficos, obviamente, né, gente? Microbiota de organismos benéficos dentro do organismo dos cães, para ele conseguir fazer a digestão do jeito certo, para ele conseguir produzir esses neurotransmissores, etc. Então, saúde física também é importante. Então, a alimentação é importante, suplementação, se for o caso, iogurtes e fármacos aí que auxiliam na microbiota também. Probióticos. Então, a alimentação é muito importante nesse sentido, né? Mas também, nada disso funciona se ele não tiver um sono de qualidade, se ele não tiver um ambiente apropriado para ele fazer as necessidades dele, por exemplo, se ele não tiver acesso à natureza, se ele não tiver várias questões aí que são necessidades básicas para um cachorro. A maioria delas também são necessidades básicas para a gente, né? Só que a gente negligencia, né? Quem aí que pega a quantidade certa de vitamina D, que se expõe ao sol todos os dias praticando uma atividade física? Pouca gente, né? Deixa para fazer academia de noite, ou nem faz academia nunca,
faz uma atividade física uma vez na semana, que é no final de semana, vai lá andar de skate ou andar de bicicleta em algum lugar, ou dar uma caminhadinha, e é isso, e não faz mais, não pratica mais atividade. Os cães precisam, se vocês quiserem ter um cachorro que consiga, tenha capacidade de exercitar o autocontrole, vocês têm que promover isso na vida deles. O que mais? Falamos de saúde física. A idade também. Não é todo cachorro, em qualquer idade, que vai conseguir ter um autocontrole super bom. Cachorros filhotes, por exemplo, vão ter automaticamente um autocontrole mais baixo. Vai ser mais difícil para eles terem autocontrole, porque o cérebro deles está em desenvolvimento. Então, um cérebro que está em desenvolvimento. Lembra que eu falei do cérebro primitivo, que só tem instinto? Então, a parte do cérebro que é responsável pelo autocontrole ainda está se desenvolvendo. Então, eles não conseguem, eles não têm ainda essa habilidade tão formada. A gente não tem estruturas cerebrais que auxiliem nesse comportamento. Então, a gente não pode esperar que um cachorro filhote tenha um autocontrole. Ele vai ter um pouquinho de autocontrole ali, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo mais, conforme a gente vai exercitando mais ainda. Mas um cachorro bebezinho, ele não vai ser capaz de interromper os instintos, porque o cérebro dele não tem essas estruturas ainda responsáveis por essa interrupção de instintos. Então, o desenvolvimento cerebral é muito importante, né? A sensibilidade aos gatilhos também é importante. Então, assim, se o cachorro é muito sensível a um gatilho, por exemplo, a cachorros, se ele tem muita sensibilidade, ele vê um cachorro e ele começa, o sistema de luta ou fuga, o sistema de alerta dele já é acionado, ele não vai conseguir ter autocontrole. Então, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro, assim, ó. Se a gente tá dentro de um prédio e o prédio começa a pegar fogo, a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer. A gente sai gritando, procurando um lugar para sair. Tem gente que se joga da janela, tem gente que quebra vidro e que sai correndo. Se é um bombeiro, o bombeiro vai lá, pega um cobertor, encharca um cobertor, bota na cabeça, bota em cima do coisa e sai. E a gente fica desesperado lá no fogo, andando de um lado para o outro. Me ajuda, socorro! Porque a gente não tem treinamento e a gente não tem condicionamento mental. A gente não foi exposto aos mesmos estímulos que um bombeiro foi exposto. O bombeiro foi dessensibilizado ao fogo. A gente vê fogo, a gente entra em desespero porque a gente é sensível ao fogo, sensível ao gatilho fogo. O bombeiro é dessensibilizado, ele não é mais sensível ao gatilho. Então, o fogo não faz ele ligar o sistema de luta ou fuga dele. O fogo faz parte do trabalho dele. Então, ele sabe lidar com o fogo. Ele tem autoconfiança para lidar com o fogo. Ele sabe o que fazer. Ele foi treinado para isso. Então, ele foi exposto várias vezes ao fogo. Todas essas vezes que ele foi exposto ao fogo, ele teve um treinamento para condicionar ele a fazer exatamente a mesma coisa. Quando aconteceu o fogo e não era um treinamento, o cérebro dele mandou ele fazer aquilo que ele estava habituado a fazer, que é seguir o treinamento dele. E é isso que a gente faz no treinamento de autocontrole. A gente condiciona o cérebro dos nossos cães a fazer uma coisa que não é instintiva, mas que na memória está tão enraizado que supera o instinto. Porque o cérebro fica assim, ó, e agora? O instinto é fazer o que eu conheço, que é esse treinamento que eu já fiz tantas vezes, ou é eu sair em desespero? E aí o cérebro fica nessa dualidade aí. O que eu faço? O que eu faço? Mas enquanto o cérebro está raciocinando o que eu faço, o que eu faço, o corpo já está fazendo. Vocês estão entendendo como é que funciona esse negócio de condicionamento e de sensibilização? Isso é o treinamento que eu falei para vocês, que para cada coisa tem uma. Então, tem o treinamento para fogo, tem a de sensibilização a fogo, tem a de sensibilização a tiro, tem a de sensibilização a, sei lá, a sangue, a ver sangue, ver uma pessoa com dor, morrendo, sei lá, com uma fratura exposta. Assim como para os cachorros tem treinamento a outros cães, a outras pessoas. Treinamento para usar coleira, usar focinheira, enfim, vários treinamentos. Cada estímulo, cada gatilho, um treinamento. Que mais? Então depende também da sensibilidade aos gatilhos. Depende do conforto ou do desconforto. É aquela questão um pouco da saúde mental, né? Mas a gente está falando aqui agora especificamente de dor. Se o cachorro está com dor, o cérebro dele está focado, uma parte do cérebro dele está focado na dor, em diminuir a dor
e em não aumentar a dor. Então, essa parte do cérebro que é responsável pelo autocontrole, a atividade ali é menor, porque a atividade maior do cérebro, os cachorros não usam todo o cérebro o tempo inteiro, né? Não dá para fazer isso. Eles concentram a energia na parte do cérebro que precisa, que é necessária naquele momento, e um pouquinho de energia nas outras, né? Mas a maior parte da energia eles concentram ali. E a energia é limitada, né? Depende do que a gente come, do que os cachorros comeram, disponibilizam uma certa quantidade de energia para o corpo, então ele raciona a energia ali, para não gastar tudo. Então ele disponibiliza uma energia para aquela parte do cérebro que é importante, que é não vamos sentir mais dor, vamos tentar diminuir a dor. E aí o autocontrole fica prejudicado. Porque o autocontrole não é importante para o cérebro e para o corpo agora. Agora, o que é importante para a sobrevivência desse animal é acabar com a dor. Então, se tem desconforto, queda nos níveis de tolerância. A gente mesmo, né? Quando a gente está com algum desconforto, a nossa paciência diminui. O que é essa paciência? É o autocontrole. É a gente querer que uma pessoa, por exemplo, pare de falar com a gente, e ao invés da gente falar de uma forma sutil, eu tô com dor, eu tô com desconforto, vamos conversar mais tarde, a gente esbraveja. Eu tô com dor, não fala comigo agora, não tô conseguindo pensar, fala comigo depois. Por quê? Porque a gente não conseguiu baixar o nosso tom de voz, baixar a nossa energia, a gente simplesmente explode. A nossa paciência é menor, a nossa tolerância é menor e a nossa reatividade é maior. Então, autocontrole diminui. Outra coisa que é importante, gente, é a confiança no tutor. Falei aqui de várias situações que o cachorro precisa confiar na gente para conseguir não seguir os instintos dele, né? Para delegar a solução de algum problema para a gente, esperar que a gente resolva algum problema. Só que isso depende dele confiar na gente. Se ele não confia na gente, ou seja, se a gente não prova para esse cachorro que a gente é capaz de perceber o desconforto dele, perceber a situação que ele está e tirar ele daquele desconforto, acabar com o desconforto, melhorar a vida dele naquele instante, ele não vai conseguir esperar por nós. Então a gente tem que treinar esse olhar, treinar essa percepção e conseguir resolver os problemas dele. A outra coisa é a autoconfiança. Esse cachorro também tem que saber que ele consegue resolver as coisas sozinho. Ele não pode achar que ele não consegue lidar com aquilo. E aí ele entra em desespero. É muito do treinamento para o fogo, por exemplo. Aquele bombeiro que teve mais horas de treinamento é muito mais confiante para passar por uma situação de fogo do que um bombeiro iniciante que não teve tanto treinamento, que treinou 2, 3 vezes. Por quê? Porque a mente dele sabe que ele é capaz daquilo. A mente dele sabe que ele consegue lidar com aquela situação e sair ileso. E aquilo não ter prejuízo para a saúde, para a integridade física dele. Então, autoconfiança. Autorregulação também é importante. O que é autorregulação? É o cachorro conseguir, depois de passar por um estresse, voltar a um estado de relaxamento. Depois que ele passou por um momento conturbado, ele conseguir voltar ao seu estado inicial de tranquilidade. Isso é autorregulação. Tem cachorros que não conseguem, que depois que reagem a outro cachorro, por exemplo, no passeio, o resto do passeio é um caos. Não tem como, tem que voltar para casa, porque o cachorro, reagiu, pronto, acabou a vida. Tem cachorro que passa por uma situação de tensão, de medo, um cachorro que é muito medroso, por exemplo, passa por uma situação de tensão e o resto do dia ele fica intocado embaixo de um lugar porque ele teve um momento de tensão, porque ele não tem a autorregulação. Não consegue fazer a autorregulação. E a outra coisa, né, é o condicionamento. Então, uma das principais coisas é a gente conseguir prender a atenção do cachorro à nossa voz. Porque se o cachorro está condicionado ao som da nossa voz, a prestar atenção no som da nossa voz, a gente consegue interromper o estado mental de desespero dele, por exemplo, e trazer para um estado mental de atenção. É a mesma coisa que o fogo, né? Se o bombeiro, por exemplo, ele está condicionado a uma sirene, se ele sabe que o som de uma sirene significa que o caminhão de bombeiro está chegando, ele já vai ficar mais tranquilo. Uma pessoa que não sabe qual que é o som da sirene do bombeiro, não vai entender aquilo. Aquilo não vai causar efeito nenhum na mente daquela pessoa. Obviamente, se a gente é condicionado a um som,
a nossa mente responde mais rápido aquilo e o nosso corpo também responde mais rápido à nossa mente. Então, se o cachorro, por exemplo, está condicionado a ouvir a nossa voz e prestar atenção, e a gente chama o nome dele no momento de desespero, a energia que estava sendo disponibilizada para aquela parte do cérebro que estava em desespero, ela vai ser redirecionada para a parte da atenção, porque o cérebro vai entender aqui, nesse momento, com esse som dessa voz, a gente está em segurança. Vamos voltar nossa atenção para cá, porque aqui a gente consegue. E aí tem, claro, a questão da confiança no tutor, etc., tudo que eu falei, né? Mas vamos voltar nossa atenção para cá, porque essa é a nossa rota de fuga. É essa voz, é esse som. Então o cérebro manda o cachorro prestar atenção na nossa voz. E aí a gente consegue controlar a situação. Agora, o que dificulta? Porque tem algumas coisinhas ali que vão dificultar, né? Falamos já algumas coisas que dificultam o autocontrole. Mas, por exemplo, fome e sede dificultam o autocontrole. Medo, ansiedade, a dor e o desconforto, né? Já falei. E desconforto, gente, pode não ser só tátil, né? Não ser só dor. Pode ser também sons muito altos, odores que incomodam o olfato, por exemplo, perfumes muito fortes, álcool, né? Coisas que contenham álcool. Questões sensoriais também, por exemplo, roupinha, equipamento de passeio que o cachorro não está habituado a usar, as botinhas, focinheira. Se o cachorro não está habituado com aquilo tocando o corpo dele, ele vai ter mais dificuldade de ter autocontrole. Por quê? Porque ele está sentindo esse desconforto. Teve uma situação que a panela de pressão explodiu e a Cruella, né? Pulou a janela do meu apartamento. Ainda bem que eu morava no primeiro andar. Tá vendo, gente? Olha só, isso aí acontece direto, tá? Cachorro que se coloca em situação de risco, falei, né? Cachorro fica completamente cego. Não vê como que ele tá, para onde que ele tá indo. Bom, agora sim que a gente vai falar sobre como melhorar tudo isso, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o autocontrole ele melhora aos pouquinhos, gradualmente. Então, no começo, o nosso nível de exigência tem que ser lá embaixo, bem baixinho. Assim como a gente não pode ter muita exigência com um filhote, porque ele não vai ser capaz de atingir as metas que a gente coloca para ele, não vai ser capaz de alcançar aquele nível de exigência que a gente tem. Um cachorro que começou a treinar agora também não vai. Porque lembra que eu falei da neuroplasticidade? Ele precisa começar a ter mais maleabilidade no cérebro, que a neuroplasticidade é isso, é uma maleabilidade. O cérebro precisa ficar um pouco maleável para conseguir desconectar um negócio daqui e conectar lá. Desfazer essa associação e fazer outra. Isso é aprendizado. Então, para ele aprender, ele precisa que o cérebro dele esteja nessa condição plástica, nessa condição de mudança. Ele tem que conseguir fazer essas mudanças. E aí, o que acontece? A maioria dos cães, especialmente cães mais velhos, ficaram a vida inteira fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, aquele cérebro está rígido, engessado. Ele não sabe fazer as coisas de outro jeito, ele não sabe testar e errar. Ele tem medo de testar e errar. Ele não está acostumado, habituado a sair da zona de conforto. Então, fica mais difícil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a neuroplasticidade dos nossos cães para conseguir treinar. E a nossa exigência lá no começo vai ser baixa, vai ser de acordo com essa capacidade dos nossos cães. Se ele não tem um cérebro preparado para isso, a gente não pode exigir que ele tenha um autocontrole maravilhoso. Tá? Então, em primeiro lugar, exigência, nível de exigência baixo que a gente tem que ter no começo. A gente vai começar a treinar várias vezes ao dia, em vários momentos diferentes que a gente interage com os nossos cães. Ai, Alec, mas eu não sei treinar. Como é que a gente faz para treinar? Bom, deixa eu até explicar um pouquinho para vocês. Vou até compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês verem como é que funciona, tá? A gente tem vários cursos aqui e treinamentos que vocês podem fazer para aumentar, melhorar a vida de vocês aí com os cachorros de vocês, tá? Então, eu falei da jornada da obediência básica, falei do curso intensivo de educação de filhote, mas tem vários outros pequenininhos aqui, ó. Sem banho cheiroso, que eu tinha falado para vocês, para quem quiser aprender a deixar também os seus cachorros um ano sem banho e cheiroso. E se vocês não sabem, meus cachorros estão há mais de um ano sem banho e eu me rolo com eles, obviamente que eles ficam empoeirados, né? Porque eles rolam na terra.
Então, obviamente, depois que eu rolo com eles no chão, eu tenho que tomar um banho, porque a minha roupa fica com poeira. Porque os pelos deles têm poeira. Poeira, terra, né? Grama. Mas o cheirinho é ótimo. A durabilidade do banho também. Nossa, eu fico assim, ó, uns 3 meses sentindo o cheirinho de shampoo. Por exemplo, quando chove e aí eles se molham, vem aquele cheirinho de shampoo maravilhoso. 3 meses, às vezes 4 meses, eles ainda têm cheirinho de shampoo tão bom. Aí depois passa, né? Aí fica um cheirinho neutro. Mas se vocês quiserem aprender, treinamento sem banho cheiroso. Só de medo. Então, tem todos esses exercícios que eu falei, voltados especificamente para medo. Tem só de passeio, tem só de socialização, tem só de mordiscadas e pulos, aqueles cachorros que, quando vocês chegam em casa, eles mordiscam e pulam. Esse aqui é um guia de enriquecimento ambiental, é um guia completo do iniciante ao avançado. É isso aqui que vai fazer a neuroplasticidade dos cães de vocês melhorar, tá? E todos esses cursos vocês podem assistir tanto pelo celular quanto pelo notebook. E tem material para baixar, tá? O que acontece? Vocês podem comprar todos esses cursos separadamente. Ah, eu quero só resolver o passeio, quero só resolver a socialização, quero só resolver mordiscadas. Pode fazer. Mas isso é uma coisa que está acontecendo hoje e eu não sei se vai se repetir. Talvez essa seja a única oportunidade que vocês tenham de. E eu tô falando isso sério, tá? Não é assim, estratégia de marketing. Não, isso é um teste que eu tô fazendo, e dependendo de como for esse teste, isso vai acontecer de novo ou não, ou nunca mais vai acontecer. Então, essa talvez seja a única oportunidade que vocês tenham de comprar todos esses cursos por um valor muito mais baixo. Muito mais baixo. Vocês vão ter mais de R$ 500 de economia. Para vocês terem ideia, cada curso desses custa quase R$ 100. Então, vocês têm aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês têm todos esses cursos aqui de bônus. Vocês levam todos esses cursos aqui de graça. Se vocês comprarem separadamente isso daqui, vocês vão gastar mais de R$ 500. Se vocês comprarem todos os cursos juntos, vocês ganham esses 5 mais o e-book de bônus e ainda tem um desconto. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer só a jornada, vocês não podem, porque só a jornada está fechada. Ninguém pode entrar na jornada agora. Aí, para fazer só a jornada, vai ter que esperar abrir uma turma da jornada. Então, se vocês quiserem entrar e fazer agora, por enquanto você só tem como fazer comprando todos os cursos, tá? Se inscrevendo em todos os cursos ao mesmo tempo. Mas, o que acontece? Eu falei para vocês, é um teste. É um teste que eu tô fazendo. Não sei se essa oferta vai ficar. Vai depender muito de como forem os resultados dessa oferta, se realmente as pessoas têm interesse em comprar todos os cursos juntos, se realmente as pessoas têm interesse em fazer todos esses cursos ao mesmo tempo. Vocês têm um acesso de 1 ano para conseguir assistir tudo isso aqui, tá? Ai, Alec, mas eu já fiz o curso intensivo de filhote. Ah, mas eu já fiz. Vocês vão ganhar acesso por mais tempo. Ah, Eric, mas o meu cachorro não é mais filhote. Não tem problema. Vai assistir porque vocês vão pegar outro filhote, eventualmente. Vai assistir o curso intensivo de educação de filhote e se preparar para o próximo filhote que vocês forem pegar. E, vendo aqui esse curso intensivo de educação de filhote, vocês vão entender algumas coisas sobre o cachorro de vocês. Por que ele não tem capacidade de fazer algumas coisas que ele deveria estar fazendo hoje? Porque aqui vocês podem ter falhado. E aí, eu vou até botar aqui para vocês verem alguns depoimentos dos meus alunos. Ó, esses aqui são todos depoimentos de alunos meus que fizeram alguns desses cursos. A maioria fez mais de um, né? Porque aí é assim, faz um curso, aí vê que tem mais coisa para aprender, né? E que aprendendo a coisa fica muito mais fácil. E que botando em prática, muito mais fácil. Então a pessoa vai, faz mais um cursinho. Aí aprendeu, aí pensa, agora seria bom eu aprender sobre tal coisa que ainda não tá do jeito que eu queria. Vai lá e faz outro curso. Até porque a gente, quando a gente vai contar para alguém qual é o problema do nosso cachorro, a gente conta um problema. E depois, se alguém nos pergunta, mas e tal coisa tem? Aí a gente, tem. E tal coisa? E é verdade, tem isso também. E tal coisa. Então, assim, ó, a nossa mente, ela apaga a parte ruim dos nossos cachorros, sobre os nossos cachorros. Então, a gente acha que os nossos cachorros são maravilhosos, que não tem nenhum problema de comportamento, mas
Quando alguém nos atenta para alguns detalhes, a gente pensa, nossa, isso é um mau comportamento. Realmente isso aí tá ruim. Realmente isso tá prejudicando a qualidade de vida dele. Realmente isso tá dificultando a minha vida. Isso tá deixando a minha rotina mais conturbada, mais difícil. Eu tô me estressando mais por causa disso e eu não tinha percebido. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz um curso meu, ela começa a enxergar as situações, enxergar o mundo à sua volta, enxergar o seu cachorro com outros olhos. Tem muito mais sensibilidade para perceber o que é o que é um mau comportamento, o que, que precisa melhorar, o que, que não precisa. E aí, obviamente, a pessoa percebendo que tem que melhorar algumas coisas, que dá para melhorar algumas coisas, e sabendo que pode, né? Aí a pessoa acaba fazendo outros cursos. E vocês têm 7 dias para desistir, se por acaso, Ali, que não vou ter condições de fazer agora, me arrependi, sei lá, o que for, quer o dinheiro de volta? É só lá, vocês têm 7 dias para desistir da compra e pegar o dinheiro de volta, tá? É só apertar um botãozinho lá, pedir reembolso, que o valor é estornado para vocês. Falei para vocês têm acesso por 1 ano a esses cursos. E é super fácil concluir 1 ano. Vocês vão ver que, conforme vocês vão aprendendo, vocês vão vendo que vocês precisam aprender algumas outras coisas. E aí, ficam querendo concluir o curso logo para começar a colocar em prática tudo. Do jeito certo, né? Que não dá para assistir uma aula, começar a botar tudo em prática. Não, vai faltar um monte de conhecimento, vocês vão começar a praticar de um jeito mais ou menos. Aí, conforme vocês aprendem mais, a prática fica melhor ainda. Aprende mais um pouco, a prática fica melhor ainda. Assim como a gente não pode exigir muito dos filhotes, muito autocontrole dos filhotes, porque eles não sabem ainda, eles não conseguem, não têm capacidades ainda. Nos meus cursos, eu uso uma metodologia em que eu passo para vocês exercícios que vocês são capazes de fazer com pouco conhecimento. Conforme vocês vão avançando no curso, tendo mais conhecimento, mais habilidade, vocês vão passando para treinamentos um pouco mais avançados. Lembrando que vocês podem comprar também, vocês podem se inscrever em cada um desses cursinhos aí, separadamente. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó, o link de cada um deles. Tem, ó, barra jornada, barra filhote, barra banho, barra mordiscadas, barra medo. Agora que eu já falei um pouquinho sobre os meus cursos, deixa eu continuar aqui, e aí no final da aula a gente vai ter uma partezinha com dúvidas, e eu vou explicar como vocês vão ganhar o PDF com o resumo, tá? Mas vamos lá. Tinha falado sobre treinar em vários momentos do dia, né? O que que é isso? Como é que a gente vai treinar o autocontrole dos nossos cães em vários momentos do dia? Então, por exemplo, vamos iniciar o nosso dia com a alimentação dos nossos cães. A alimentação é a hora da gente treinar o autocontrole. Então, se o nosso cachorro tá lá, pulando na gente, tentando pegar a ração que tá na nossa mão, desesperado, indo para um lado e para o outro, porque ele vai se alimentar, a gente já tá na hora de treinar o autocontrole nesse momento. O que que a gente vai fazer? Esperar. Vamos esperar ele se acalmar. Vamos esperar ele relaxar. Vamos esperar ele ficar tranquilo. E sem falar nada, sem pedir senta, sem pedir deita, sem falar nada. A gente só vai esperar. Sem fazer contato visual com ele. Se for preciso, a gente foi se direcionar ao armário onde a gente pega a ração. A gente abriu o armário, ele já começou a ficar maluco. A gente fecha o armário e espera. Ele ainda tá muito maluco, muito, muito, muito maluco. Vamos sair de perto do armário. Ainda tá muito maluco. Sai do ambiente onde tá o armário, do cômodo onde tá o armário. Volta, senta, volta a trabalhar, fazer o que estava fazendo, adianta algumas tarefas, espera ele acalmar. Vai de novo, tenta fazer de novo. Voltou a loucura? Faz a mesma coisa, fecha o armário, volta. Até o momento que vocês vão conseguir abrir o armário, vocês vão conseguir tirar a ração de dentro do armário, servir a ração, ou que seja de dentro da geladeira, vão servir a ração no potinho e vocês vão ficar com o potinho na mão e o cachorro de vocês não vai pular em vocês. Vocês pegaram o pote na mão, vão colocar no chão, o cachorro começou a pular, devolve o pote para cima da bancada, para onde vocês colocam, um lugar onde ele não alcance, obviamente, e espera. Ele vai sentar, gente. Ele vai sentar, ele vai cansar e vai sentar. Agora, isso pode demorar 2 minutos, isso pode demorar 40 minutos, a depender do quê? Do estado mental do cachorro de vocês. Então, se, por exemplo, vocês acordaram e foram direto da comida, isso vai ser mais difícil. Se vocês fizeram uma atividade com ele antes, uma atividade física, que ele já ficou mais cansado, isso já vai facilitar para vocês. Teve uma boa qualidade, uma boa noite de sono, isso já vai facilitar para vocês.
Então, pensem em tudo isso que eu espero que vocês tenham anotado aí, né? Pensem em tudo isso para que o primeiro dia de treinamento, que provavelmente vai ser hoje à noite, né? Que vocês vão dar comida hoje, sei lá, daqui a pouco, que vocês vão dar comida para ele, vocês já consigam ter um bom resultado. Então, deixem ele mais cansadinho, ele faça uma atividade física com ele, que seja jogar bolinha, brincar de cabo de guerra, o que for, para ele ficar mais feliz e um pouquinho mais cansado. E ter menos energia para ficar pulando. Aí ele vai precisar sentar, porque o corpinho dele vai estar cansado. E ele vai sentar. Assim que ele sentar, vocês vão recompensar dando a comida dele. O que vocês estão treinando? Autocontrole. Então ele vai perceber que quando ele desiste, ele ganha o que ele quer. Quando ele para de tentar alcançar o que ele quer, ele ganha o que ele quer. Na próxima vez que vocês forem dar qualquer coisa, seja um brinquedo, seja um carinho, seja um enriquecimento ambiental, vocês vão esperar ele sentar. Ou pelo menos, tem cachorro que não vai sentar, mas vai ficar paradinho. Ou vai deitar, ou vai ficar paradinho com as patinhas, com as 4 patinhas no chão, parado, vai desistir, vai começar a cheirar o chão, vai sair do ambiente. Aí vocês podem chamar ele de volta e entregar a ração, a comida. Tá? Então, esperou acalmar, entrega a comida. Na hora que vocês forem chegar em casa também, hora de treinar. O que vocês vão fazer? Antes de entrar em casa, vocês vão ficar com o ouvido esperando o barulho da loucura das patinhas tic, 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 no chão e chorinhos e etc. acabar. Seja quanto tempo for. A primeira vez sempre demora muito mais, tá? Então tem cachorro que vai demorar 1 hora na primeira vez. Na segunda vez vai demorar 20 minutos. Vocês têm que ter isso em mente. Então não desistam no meio do caminho, tá? Porque é só o primeiro dia. Só a primeira vez que vocês fazem é que é muito demorada. Se programem. Ah, eu vou treinar isso aí a hora de chegar em casa. Então se programem. Peguem um livro, botem dentro da mochila. Vocês podem treinar mesmo sem ter que sair de casa. Então saiam mais cedo, por exemplo, para fazer o que vocês têm que fazer. Ou se não tem nada para fazer, só sai de casa. Dá uns minutinhos, 5 minutinhos já é suficiente. Volta para casa. E aí, na hora de voltar para casa, tá com o livrinho lá, tá com o celular, tá com o computador, resolve os problemas e só espera o barulhinho lá no corredor de casa, no corredor do prédio, por exemplo, né? Se vocês moram em prédio, espera o barulhinho acabar para vocês conseguirem entrar em casa. Botou a chavezinha na porta, começou o alvoroço de novo? Espera de novo, espera o alvoroço acabar, espera o barulho acabar. Vocês talvez escutem até o cachorro de vocês indo embora e aí vocês entram em casa. O que vocês estão treinando? Quando o cachorro desiste de alcançar o que ele quer, vocês entregam o que ele quer. É assim que vocês vão fazer o cachorro começar a perceber os arredores dele, a perceber os estímulos que estão na volta e ficar mais atento a outras coisas e não no desespero dele. Então o cérebro dele vai começar a pensar: como é que a gente faz para conseguir o que a gente quer? Fique atento. Essa é a primeira parte do autocontrole. É o cachorro conseguir prestar atenção em outras coisas e não só no seu desespero. Obviamente, vocês vão começar a treinar comandos. Isso vocês podem começar agora a treinar comandos. Quais comandos vocês vão treinar? Fica, deita, solta, pega, deixa. O que é o pega e o deixa? É com um brinquedo. Vai botar o brinquedo na frente dele e falar pega. Aí ele vai pegar. Aí depois você vai falar solta, ele vai soltar. Então, vocês têm que treinar. Ah, Eric, não sei treinar isso. Bom, na jornada da obediência básica tem um monte desses treinamentos específicos, tá? Desses comandos em si. Então, vocês aprendem lá todo o passo a passo de como treinar comandos. Se vocês quiserem facilitar e começar já agora a praticar a jornada da obediência básica. Se não, se vocês querem um caminho mais longo, mais barato, mas mais longo, vocês podem tentar procurar no YouTube, enfim, né? Tem gente que vai dar tem que até tomar cuidado com isso, tá? Que tem gente que vai botar, dar uma metodologia aí que não é muito legal, forçando o cachorro a fazer algumas coisas, usando um pouco de violência, digamos assim, né? E aí não é legal. Tem um jeito certo de fazer isso para vocês não prejudicarem outras questões, tá? Por mais que funcione para aquilo, pode piorar questões que estavam resolvidas que vocês não tinham problema nenhum, tá? Então, tomem cuidado com isso. A outra coisa que vocês podem começar já também a investigar e, de repente, praticar
É o uso de fármacos, como fitoterápicos, como suplementos. Então, conversem com os veterinários de vocês. E se vocês tiverem um cachorro muito agitado, perguntem para ele: tem como dar alguma suplementação que melhore o bem-estar? Que melhore a microbiota, um probiótico, por exemplo, fazer uso de chás, por exemplo, tudo isso melhora a parte da ansiedade, se vocês têm um cachorro ansioso. Óleos essenciais, por exemplo, de lavanda para um cachorro que é muito medroso, mas aí vocês têm que tomar cuidado com óleos essenciais, que não é qualquer óleo que pode ser usado com cachorro, tá? Os óleos são tóxicos, alguns deles, né, para os cães. Não são tóxicos para as pessoas, mas são tóxicos para alguns cães. Então tem que tomar muito cuidado, inclusive com a dosagem de óleo essencial. Também feromônios, tem alguns feromônios. Eu falo sobre os feromônios também na jornada e em alguns outros cursos meus. O uso de feromônios é legal, só que tem que aprender a usar também os feromônios, né? Vocês podem pesquisar também, etc., ou vir para os meus cursos. Agora, o que vocês vão fazer? Para vocês conseguirem pegar o resumo dessa aulona toda, inclusive de todos esse passo a passo aqui que eu passei para vocês, com mais algumas instruções, vocês vão ter que fazer uma tarefa muito simples, que é fazer uma fotinho aí do caderno das anotações de vocês, postar nos stories e me marcar. Marcar a Alice Adestradora. E aí, assim que vocês me marcarem, eu já vou anotar o nome de vocês. E aí, daqui a uma semaninha, vocês vão receber esse resumo. Mas, basicamente, ó, o que vocês têm para agora para fazer? Treinamentos de autocontrole com comandos e em todos esses momentos que os cachorros de vocês entram em desespero e não conseguem ter autocontrole. É hora só de esperar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de todos. A gente se vê na nossa próxima live. Fiquem de olho lá nos stories, nas publicações, porque volta e meia eu vou fazer mais algumas lives como essa, com bastante conteúdo para vocês. Mas vocês têm que estar ligados lá. Já me marquem como favorito lá, liguem as notificações, que nem eu falei para vocês, lá no sininho, lá no cantinho superior direito. E aí vocês vão recebendo as notificações. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.